Com mais de 20 anos de existência, a reeleição de presidente da República, governador e prefeito começa a ser repensada e pode estar a caminho do fim. Ao invés de 2 mandatos, os ocupantes do executivo teriam apenas um mandato, com duração de 5 anos. A proposta vai ganhar prioridade na pauta de votação do Senado em 2024, como conta agora o repórter Carlos Alberto. Vem aí mudanças no sistema eleitoral brasileiro. Após 26 anos de vigência, a reeleição de presidente da República, governador e prefeito pode acabar a partir de 2026. Esse, pelo menos, é o desejo de muitos senadores que deflagraram nesta quinta-feira uma mobilização para acelerar a votação da PEC, proposta de emenda à Constituição, que acaba com a reeleição e amplia de 4 para 5 anos o mandato dos ocupantes de cargo eletivo no Poder Executivo. O senador Marcelo Castro, do MDB do Piauí, apresentou ao Colégio de Líderes as 3 propostas de emenda à Constituição para o fim da reeleição. Uma PEC acaba com a reeleição e mantém eleições municipais e gerais em datas diferentes. As 2 propostas apresentadas tratam da coincidência dos pleitos. A diferença fica no formato de transição. De acordo com uma das propostas, as eleições passariam a coincidir em 2030. Se prevalecer esse texto, os prefeitos eleitos em 2024 teriam, em 2028, direito à reeleição por 2 anos, totalizando 6 anos. Caso fosse eleito pela primeira vez em 2028, o mandato seria de 2 anos, podendo se reeleger por mais 5 anos em 2030, somando 7 anos. Para presidente e governadores eleitos em 2026, ficaria a possibilidade de uma última reeleição em 2030 por 5 anos. Há ainda uma outra proposta com uma transição diferente, com as eleições coincidindo em 2034. Nela, em 2028, o prefeito seria eleito por 6 anos, terminando em 2034. O governador eleito em 2026 teria uma última possibilidade de reeleição em 2030 por mais 4 anos. Com informações dos bastidores políticos, Carlos Alberto. Beto Almeida, a análise política com credibilidade e isenção. E aí, Marcos, esse é um tema, Marcos, que é interessante, que tem hoje um sentimento dentro do próprio Senado de que a matéria vai passar facilmente, que é a questão do fim da reeleição, e tem também um sentimento que eu diria que perpassa pela população, Marcos, que é esse eterno clima eleitoral em que o país vive desde que foi criado esse Instituto da Reeleição, lá em 1997, quando o Fernando Henrique conseguiu aprovar essa emenda à Constituição, garantindo a ele o direito de uma nova candidatura, que ele inclusive foi reeleito. Para ele, a ocasião foi boa. Não digo que não foi boa para o país, porque era um período muito crucial para a fixação do Plano Real, para as medidas econômicas que estavam ainda em marcha no país. Mas o próprio Fernando Henrique Cardoso disse recentemente, por exemplo, que ele se arrependeu. Ele disse que hoje ele não faria isso mais. E tem muitas razões para isso. Por exemplo, Marcos, hoje o custo das eleições ele é altíssimo para o país. Basta ver o fundo eleitoral de quase 5 bilhões de reais, todos de recursos públicos que nós vamos ter agora. Mas não é só por isso não, pela questão econômica em si não. O problema é que nós vivemos um eterno clima eleitoral. Nós estamos aqui no pouco mais de um ano dos governos estaduais que foram eleitos. Esse ano nós já estamos num ano de eleições, porque 2 anos são eleições gerais que a gente chama. É para presidente, governador, senador, deputado federal, deputado estadual. 2 anos depois vem as eleições municipais para prefeitos e vereadores, que esse ano nós estamos
tratando disso. Mas já estamos com o calendário eleitoral, porque em política as coisas são muito antecipadas, então já existe uma articulação, todo um trabalho feito na realidade, já pensando na reeleição presidencial de 2026, na disputa para os governos estaduais em 2026, ou seja, nós não saímos dessa sucessão eleitoral a cada 2 anos, só que não é somente a cada 2 anos, porque o clima de pré-campanha se instala muito antes. Então, nós temos aí essas 3 propostas que estão agora apresentadas ao Congresso Nacional. Tem proposta para todos os gostos. Uma das questões é a seguinte, Marcos, se confirma, olha, um mandato de 4 anos é pouco? Todo mundo concorda que para não ter reeleição é pouco. O que seria o ideal? 6 anos? Muita gente acha muito, eu também acho. 5 anos? Seria o ideal. O ideal para os cargos de executivos, para governador, para prefeito, presidente da República. E aí sim, claro que os deputados também acompanhariam, os deputados estaduais e todos os legislativos, né? No caso do Senado, que é um cargo majoritário, a ideia é que em vez de 8 anos seja 10 ou até 9 anos, dependendo de um outro ponto. Por exemplo, Marcos, muita gente acha que as eleições deveriam coincidir num ano só. Num bloco só você tem eleição para prefeito, para vereador, para presidente, para deputado. E essa é uma das propostas que caminha hoje no Senado. Mas tem muita gente que é a favor do fim da reeleição, mas não concorda com essa coincidência dos pleitos eleitorais. Acha que isso vai tirar o foco de muitos cargos que vão estar em disputa e que vai ficar muito diluída essa campanha. Aí muita gente diz, não, a gente vai tratar do fim da reeleição, ok, isso é ponto pacífico, mas nós queremos que na realidade não haja coincidência de mandatos. Aí sim, vamos ter uma discussão. Quem foi eleito, por exemplo, agora, aí nós vamos ter mandato tampão para depois completar os anos seguintes para ficar uma eleição unificada. Se não houver mandato tampão, se acerta quanto tempo para cada um. Então são esses detalhes, essas discussões que estão em andamento no Congresso com essas diferentes versões que criam regras de transição, com alteração no tempo de mandato, com a possibilidade de mandato tampão, para alcançar uma só data de eleição do país. Que eu sou a favor dessa ideia, Marcos. Não dá pra gente a cada 2 anos ficar vivendo. Aliás, o Jacques Wagner, que é o senador, o líder do governo no Senado, ele disse, é um inferno. O Jacques Wagner disse, olha, eleições a cada 2 anos é um inferno. Não tem tempo para respirar, né? Não tem tempo para respirar. E quando a gente fala respirar, isso Marcos, assim, a gente fala, a população já sente isso. Já sente, claro. Os políticos, então, a classe política, né, não para, né, Beto? O Jacques Wagner disse assim, afinal de contas, esse ano é de prefeito, né? Mas nós já estamos tratando até de campanha presidencial. É só um exemplo do como que essa situação está hoje. Então, assim, chega. Eu acho que a reeleição passou do tempo de ser revisada, passou do tempo de ser realmente remodelada, sem direito à reeleição, amplia um mandato aí para 6 anos, e aí sim, quem assumir cargo, ele no executivo, vai estar sabendo que não tem direito à reeleição e que vai fazer uma gestão única, voltada para a melhoria, porque muita gente hoje, Marcos, como tem direito à reeleição, passa os 4 primeiros anos fazendo campanha, pré-campanha, para garantir os 4 anos seguintes. Então, vamos acabar com isso, meu filho. Você vai ter 6 anos, aliás, 5 anos de mandato. 5 anos é muito tempo, Vai Marcos. lá e resolve, né? Vai lá e resolve. Tem que chegar com planejamento, tem que chegar com ideias, acabar com coisas mirabolantes e chegar para governar. E aí sim, eu acho que isso ganha o país, ganha a política, ganha todo mundo. A gente acredita que esse debate, inclusive a perspectiva do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, é de aprovar isso ainda neste ano de 2024. Então, que assim seja, a gente tem essa expectativa.